No Congresso Nacional, o ministro Ricardo Salles defende mudanças no monitoramento da Amazônia. Informação no Jornal da Manhã da repórter Nani Cox. O ministro do Meio Ambiente saiu em defesa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas disse que os dados do órgão não são confiáveis. Ricardo Salles afirmou que o INPE, enquanto instituição, deve ser respeitado, mas criticou o que classificou como interpretações sensacionalistas do desmatamento na Amazônia. Para ele, as distorções servem para atender interesses de ONGs e outros grupos. Salles reconheceu que a devastação da floresta acontece, mas não de forma acelerada como foi divulgado recentemente pelo INPE. O ministro explicou em audiências no Congresso que foram identificadas algumas inconsistências nos alertas de desmatamento. Segundo ele, todos os avisos feitos em um ano foram computados somente em junho de 2019 e, por isso, foi observado o aumento de 88%. A passagem de Ricardo Salles pela Câmara dos Deputados terminou em bate-boca e o ministro deixou a sessão escoltado por seguranças da casa. A discussão começou depois que o deputado Nilton Tato o comparou com bandeirantes paulistas. E o ministro hoje faz o papel de office boy dessa estratégia que está matando a agricultura brasileira, matando a biodiversidade, matando o povo brasileiro e dando um tiro no pé no país, porque daqui a pouco nós não vamos nem exportar produto para lugar nenhum. Tá bom. Porque este instituto e o ministro está cumprindo esse papel. Esse ministro está cumprindo esse papel do novo bandeirantismo. Antes de deixar a sessão, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebateu a declaração do deputado Nilton Tato. Não sou office boy de coisa nenhuma. Quem deve saber muito bem de matar a gente em razão de coisas é o pessoal que está envolvido lá no assunto Celso Daniel. Não admito que o senhor me trate desse jeito. No Senado, Ricardo Salles foi questionado sobre a demissão de Ricardo Galvão, que deixou a diretoria do INPE após críticas do presidente Jair Bolsonaro aos dados de desmatamento divulgados pelo Instituto. Ele afirmou que Galvão foi exonerado porque botou lenha na fogueira ao invés de ter colocado um ponto de razoabilidade e bom senso. Sobre o Fundo Amazônia, Salles disse que os recursos são inexpressivos diante dos problemas e criticou a ameaça da Noruega de se retirar do tratado por causa das mudanças de governança promovidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Olha, abstraindo essas bizarrices dessa sessão da Câmara, é preciso dizer uma coisa, uma verdade. O governo faz tudo errado nessa questão do INPE. O ministro disse que o ex-diretor do INPE foi afastado porque jogou lenha numa fogueira, mas quem acendeu a fogueira foi o governo. O INPE não é infalível, mas é um instituto muito respeitado. Se o governo tinha dúvidas quanto aos números do INPE, o que era correto fazer? Chama o diretor, conversa em privado, reunião fechada e expõe as dúvidas. E cobra explicações do INPE. O INPE se explica, havendo erros, o INPE reconhece, divulga-se uma nota, diz que estava tudo errado e oferece-se à sociedade uma contabilidade nova sobre o desmatamento. Mas o governo critica o INPE em público, ofende o diretor em público, o presidente desqualifica o diretor, chama de mentiroso, depois o sujeito reagiu e criou-se essa fogueira, na expressão do ministro. Quem acendeu o fogo foi Jair Bolsonaro. Isto é errado. Se tivesse corrigido em privado, divulgado números corretos em público, a coisa estaria serenada. Hoje há uma grande balbúrdia, ninguém sabe quais são os números corretos, o governo diz que é mentira, o que o INPE sustenta ser verdade e a sociedade está em dúvida, a comunidade internacional mais ainda, isso pode ter reflexos até na exportação brasileira de produtos agrícolas. É de fato um problema a ser resolvido, o governo, por vários momentos, seus ministros e tal, até o próprio presidente, se coloca numa posição que provoca problemas para o próprio governo. Essa história poderia muito bem ter sido resolvida primeiro numa reunião e depois com a apresentação formal dos pontos de divergência em relação aos números e ao tratamento que se dá aos números, né? Porque você tem a coleta dos números e depois a análise que se faz a partir deles. Mas era uma situação que poderia muito bem ter sido evitada, poderia muito bem ter sido colocada de uma outra maneira e a partir disso o governo poderia apresentar o projeto que teria para não só para a região da Amazônia como para outros lugares.
O ministro Salles deu uma entrevista aqui pra gente na semana passada dizendo que o objetivo do governo em várias áreas, essas áreas como a Amazônia, por exemplo, é permitir que as populações locais possam fazer algum tipo de atividade econômica, que isso não afete, não destrua o meio ambiente, que é possível fazer com que haja desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente, que é uma defesa que qualquer pessoa inteligente tem que fazer. Agora, de fato, a maneira como o governo, em vários momentos, e esse é um deles, faz e se comunica, é de fato uma forma de criar mais problemas que poderiam ser evitados.